Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar agora da quarta divisão do Campeonato Paulista. A Federação Paulista chama de segunda divisão sub-23. Por quê? Porque a federação considera a 1, a 2 e a 3 primeira divisão, e ela precisa considerar porque senão os times não podem disputar campeonatos da CBF. Então por isso que ela chama de primeira divisão a 1, a 2 e a 3, que na verdade é a primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão. Mas com acordo com a CBF não deixa que clubes disputem a Copa do Brasil, clubes disputem a Série D, que sejam de divisões inferiores, só de primeira divisão. Então a federação fez esse acordo e ela considera a primeira divisão a 1, a 2 e a 3, que nada mais é do que a primeira, segunda e terceira divisão, tanto que na Copa Paulista o campeão consegue disputar a Copa do Brasil, por exemplo. A Portuguesa, quando foi campeão da Copa do Paulista, disputou a Série D. Esse ano está disputando os times que são melhores do Campeonato Paulista e tem também o time sempre campeão da Copa Paulista. E se você considerar a segunda divisão a Série A2, você não poderia colocar um time na Copa do Brasil. É por isso. Mas verdadeiramente a 1 é a primeira divisão, a 2 é a segunda divisão, a 3 é a terceira divisão e a quarta divisão, que a federação chama de segunda sub-23, se chama sub-23, que só pode ter atletas até 23 anos. Bom, e nessa que começou hoje a primeira rodada, nessa competição, na quarta divisão que eu considero, a gente tem times tradicionais, né? Times que já foram disputaram já a primeira divisão. Por exemplo, Penapolense, 15 de Jaú, Francana, Paulista, América de São José do Rio Preto, Jabaquara, enfim, temos várias equipes tradicionais. Competição este ano foi com 36 clubes, você tem 6 grupos com 6 equipes, jogando ida e volta nessa primeira fase. Os 2 primeiros colocados garantem automaticamente vaga na segunda fase e mais os 4 melhores terceiros colocados. Claro que rodada a rodada eu vou passando para vocês os detalhes e nós vamos acompanhando a última divisão do futebol paulista. Bom, já que a gente está falando que são 6 grupos com 6 equipes, vamos começar grupo por grupo. Por exemplo, no grupo 1 nós tivemos 2 mandantes vencendo e 1 visitante. No jogo Catanduva e Penapolense que já foi da primeira divisão e vem numa derrocada aí nos últimos anos. Penapolense que é time do meu amigo Jorge Vinícius, ele é lá de Penápolis. Bom, estreou jogando em Catanduva, o Catanduva venceu o Penapolense por 2-1. Matheus Bastos e Zazá marcaram os gols do Catanduva, o Velber, cobrando o pênalti, fez o gol do Penapolense, que não começou bem, hein? Um dos times que já foi de primeira divisão, não começou bem. Em Fernandópolis, o time da casa, o Fernandópolis, perdeu do Andradina por 1-0, o gol do GD. Então o Andradina, o visitante, venceu. E ainda no outro jogo desse grupo, em Bebedouro, a gente teve uma das maiores goleadas. A Inter de Bebedouro fez 4-1 no América. Assim como o Penapolense, o América também já foi de primeira divisão e começou tomando uma traulitada, hein? Pedro Bertoli, Adson Júnior, Gustavo Ovelha e Alexandre Contra fizeram os gols da Inter de Bebedouro. O próprio Alexandre, que fez o gol contra, também fez o gol do América, 4-1. Foi a segunda maior goleada dessa competição. Então, nesse grupo, Catanduva, Andradina e Inter de Bebedouro começaram somando os 3 pontos. No grupo 2, o Grêmio Prudente em casa. O Grêmio Prudente ano passado quase subiu, bateu na trave. Começou bem, hein? Jogando em Presidente Prudente, 3-0 no Vossen de Assis. Paulinho, Rafinha e Elias. Sempre o Grêmio Prudente é um dos favoritos. Vamos observar, já começou bem. Se o Vossen de Assis tomou de 3, jogando em Assis, o outro time da cidade de Assis, o Assisense, tomou de 3 também. 3-1 do Itararé. Davi, Lucas Moraes e Luiz Otávio fizeram os gols do Itararé. O Luiz Fernando fez o único gol do Assisense. Olha, os 2 times de Assis começaram no grupo 2 apanhando. E quem perdeu em casa também foi a Santa Cruzense. Perdeu lá no Leone das Camarinhas, no estádio Leone das Camarinhas, Santa Cruz do Rio Pardo. Perdeu do Oswaldo Cruz por 1-0, o gol do Brian. Então, nesse grupo, Grêmio Prudente, Itararé e Oswaldo Cruz começaram fazendo os 3 pontos. Sempre lembrando que cada grupo vai se classificar 2 e os 4 melhores terceiros colocados entre os 6 grupos. No grupo 3, a primeira partida dessa competição foi sexta-feira. Eu estou gravando o boletim domingo, 24 de abril. No dia 22 de abril começou a competição à noite, lá em Jaú, né?
O 15 de Jaú e a Francana, dois times que já jogaram a primeira divisão, empataram por 1-1. 15 de Jaú abriu o placar com Douglas, o Matheus Prado empatou para a Francana, 1-1 no duelo dos tradicionais e times que já disputaram a primeira divisão. A maior goleada da competição foi nesse grupo 3. Eu falei que a Inter de Bebedouro fez 4-1 no América, o São Carlense fez 4-0 no Batatais. Batatais também vem numa derrocada, hein? Vem numa derrocada. Olha, o Inácio fez 2 gols, Ryan e Marcelo fizeram os gols da São Carlense, que fez a maior goleada desta primeira rodada. Quem também venceu bem foi o Taquaritinga, venceu o São Carlos. A São Carlense fez 4-0 no Batatais. O Taquaritinga fez 3-0 no São Carlos. Vinícius Torres, Locão e Gabriel Dias fizeram os gols. Vamos para o grupo 4, onde a Itapirense, time do Carlos Sereta, hein? Ele é corintiano, mas torce para Itapira. Ele nasceu em Itapira, ele também torce para Itapirense. Fez 2-0 no tradicional União São João de Araras, que está voltando. União que revelou, por exemplo, o Roberto Carlos, que já jogou a primeira divisão, está voltando ao futebol profissional neste ano. Estava jogando as categorias de base e perdeu da Itapirense lá em Itapira por 2-0, Jefferson e Mikael. Outro time de primeira divisão que empatou em casa foi o Paulista. Paulista 1, lá em Jundiaí, Amparo 1. Então o Itapirense venceu o União São João, que era de primeira, já foi de primeira divisão, e o Paulista, que já foi campeão de Copa do Brasil, já disputou a primeira divisão, empatou com o Amparo 1-1. Gabriel Pereira fez o gol do Paulista e o Pablo empatou para o Amparo. Outro empate foi em Limeira, Independente e Rio Branco. Outro time, Rio Branco, eu esqueci de falar, Rio Branco de Americano. Outro time também revelou Macedo, Marcos Assunção, Flávio Conceição, nossa. Rio Branco, muita gente. Então a gente teve 2 empates, Paulista e Amparo 1-1, Independente e Rio Branco 0-0. A Itapirense venceu a União São João, é o líder isolado desse grupo 4. Vamos para o grupo 5, no duelo lá do Vale do Paraíba, o Mantiqueira, lá de Guaratinguetá, venceu o Joseense por 2-1. Michel fez os 2 gols do Mantiqueira, que é da cidade de Guará. O Joseense descontou com o Dodô. Em Guarulhos, o Guarulhos montou um time de garotos. Tem até um dos garotos mora aqui no meu condomínio. Falei com o pai dele que está ali acompanhando o time. Ele falou que vai me dar informações. Vou colocar no meu blog sobre o Guarulhos. O Guarulhos fez 2-0 no Atlético de Mogi. Leozão e Léo Feliciano fizeram os gols. O outro time de Guarulhos, o Flamengo, foi jogar em Mogi das Cruzes e empatou com a União de Mogi por 1-1. O Vinícius, gols de Vinícius. O Vinícius Cabeleira fez o gol do União de Mogi e o Vinícius Caveira. O Cabeleira e o Caveira fizeram os gols 1-1. Então, Mantiqueira e Guarulhos largaram na frente com 3 pontos. Empataram União de Mogi e Flamengo, e o Joseense foi o único que perdeu nesse grupo 5. E finalizando pelo grupo 6, o Mauaense fez 3-2 no SCA Brasil. Grande jogo esse, hein? O jogo com mais gols, assim, se você for analisar, teve o 4-1, mas aí foi goleada, né, da Inter de Bebedouro no América. Teve o 4-0 do São Carlense, e aí 3-2, 5 gols na partida. O Léo Moreno, o Samuel e o Luiz Giovanni fizeram gols da Mauaense. O Uberaba fez os 2 gols do SCA Brasil. O Ecos, jogando em Suzano, fez 1-0 no Jabaquara, que também é de primeira divisão, também já foi de primeira divisão. Fez 1-0, cobrando o pênalti com o Guilherme Nunes. No primeiro tempo, o Ecos 1-0. O Jabaquara virou, e virou jogando muito. Eu vi os melhores momentos dessa partida. Gustavo fez os 2 gols do Jabaquara. O primeiro deles aos 19 minutos. O Jabaquara martelou, encurralou o Ecos, que é a União Suzano, né? E aí depois o Gustavo aos 49 do segundo tempo fez o segundo gol do Jabaquara, que estreou com vitória. E o Colorado Caieiras, jogando em Caieiras, empatou com o Mauá por 1-1. Gabriel Roberto fez o gol do Colorado Caieiras. Gabriel fez aos 46 do segundo tempo o gol de empate. Então nesse grupo, Mauaense e Jabaquara estrearam fazendo os 3 pontos. SCA e Ecos perderam e teve empate de Colorado e Mauá. Claro que no próximo final de semana, na segunda rodada, eu venho com todos os detalhes novamente, classificação e as situações, sempre lembrando vocês que são 6 grupos com 6 equipes, 36 no total, turno e retorno, ou seja, teremos 10 partidas, e aí os 2 primeiros colocados de cada um dos 6 grupos, num total de 12, se classificam, e mais os 4 melhores terceiro colocado, dando os 16 que vão para as oitavas de final, a segunda fase da última divisão do Campeonato Paulista.
Perfeito? Forte abraço a todos e até a próxima!